Olha, nós estamos realizando no culto da manhã uma série de mensagens no livro de Neemias, tá? O tema é resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Terminando esta série no livro de Neemias, Deus confirmando, nós vamos iniciar uma outra série no livro de Atos dos Apóstolos. Eu creio que essa sequência é uma sequência muito boa. Por que resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida? Porque ontem, por exemplo, eu andava na rua e aí passava na frente de um salão de festa, muitos salões de festas fechados, muitos casamentos marcados que foram adiados. Celebração de 15 anos, eu assisti a irmã, a Maria Eduarda fez aniversário e a mãe da Maria Eduarda, eu esqueci o nome dela, gente, Elisângela, mostrou lá no próprio apartamento aquele momento de festejo, de alegria. Muitas coisas que nós pensávamos em fazer, nós não fizemos. Sonhos que foram adiados, projetos que foram adiados. Talvez até você esteja pensando, acabou, agora não vou poder mais. Não, este é o momento em que nós precisamos resgatar os sonhos e reconstruir a nossa vida. Resgatar os sonhos e reconstruir a vida. Do que fala o livro de Neemias? Fala de um sonho resgatado. Porque Jerusalém estava destruída. Jerusalém era o lugar que eles tinham como culto ao Senhor. Jerusalém estava a cidade totalmente assolada. Irmãos, os irmãos sentiram falta do culto congregacional? Eu senti. Aqui em alguns cultos, já falei eu e o irmão Rubens sozinho, às vezes eu chorava. Eu espero que aqueles que não estão podendo estar conosco hoje, quando isso for totalmente superado, que todos nós estejamos e que nós não percamos, repito, o sentido de congregação. Então Neemias, ele recebe a notícia de Jerusalém assolada, sonho destruído. Neemias, ele ora ao Senhor, e este ato de orar já é um ato de resgatar um sonho. O seu sonho não foi por água abaixo. O seu sonho não foi por Covid abaixo. Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Reconstruir, vencer o medo. Tem muito medo no nosso meio. É preciso começar a superar o medo para poder avançar e crescer na vida. Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Então, vamos ler agora o texto de Neemias, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitiste-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias o amonita e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Neemias então tem a oração: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e nem se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura,
porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Se eu fosse aqui dar um tema para este capítulo, eu colocaria como fé e superação. Fé e superação. Agora, a obra já está em andamento, e a questão principal não é construir uma cidade, não é a reconstrução de uma muralha. Se você ler todo o livro de Neemias, você vai observar que o tema principal é a reconstrução de uma sociedade, é a reconstrução de um povo, é, portanto, a reconstrução de vidas, é a reconstrução de famílias. Reconstrua a sua vida. Neemias, então, ele se propõe a poder ir a Jerusalém depois de ter orado, depois de ter jejuado. E ali ele vai, e na ação dele, Deus o usa, porque Deus confirma o sonho dele, porque nenhum sonho que você tem no coração pode ser realizado, ou você deve investir na realização dele, se não tem a confirmação de Deus. Não faça, irmão. Irmão, não faça. Se você vai fazer um negócio, mas não sente paz no coração, faz não. Faz não. Vai comprar, não faz. Tem que ter paz no coração. É um indicativo de que Deus está nesse negócio. Então começa com oração. Começa buscando a presença do Senhor em tudo, porque Deus tem prazer em poder realizar os desejos do nosso coração. Ele vai então para poder reconstruir a vida da sociedade ali em Jerusalém. É fácil? Seria uma tarefa fácil? Pense comigo aqui. Do que você já conseguiu na sua vida foi fácil? Foi fácil, Teresa, você ter estudado e se formado em psicologia? Francisco Botino, do que você já conseguiu na sua vida foi fácil? Maria Eliane, é fácil? Alguém aqui já conseguiu alguma coisa na vida de maneira tão fácil? Do que você, Maria do Carmo, conseguiu, com seu esposo, tem conseguido na vida, tem conseguido sem esforço, sem trabalho? Então é desta maneira que nós deveríamos, por exemplo, ficar? Eu confio em Deus, Ele faz tudo e eu não faço nada? Deus providencia tudo e é assim que funciona? A nossa relação para com Deus não é desta ordem. A nossa relação para com Deus é uma relação, faça a tua parte, que da minha eu ajudarei. O que você precisa fazer? Nós somos craques em podermos observar, por exemplo, o que o outro tem que fazer. Já repararam nisso? O que o outro tem que fazer. O que o presidente tem que fazer, o que o governador tem que fazer, o que os políticos têm que fazer. Mas observem bem que nós, por vezes, não fazemos o que deveríamos fazer. Já observou quanto lixo tem na rua? Já observou quanto que as pessoas descartam plástico na areia da praia? O quanto que elas fazem desta maneira? Então nós transferimos a responsabilidade para outros e não damos conta daquilo que nós precisamos fazer. Ah, porque o meu casamento tem que melhorar, porque a minha esposa, só misericórdia. Já parou para observar que você tem que melhorar? Como esposo você precisa melhorar? Que como também esposa você precisa melhorar? Que como filho você precisa melhorar? Ah, porque a igreja tem que melhorar, porque já observou que você como igreja tem que melhorar? Então não é de nós não olharmos para aquilo que está ao nosso lado e não termos uma visão crítica do que está acontecendo, mas é de nós não nos colocarmos fora do círculo, mas entendermos que nós estamos dentro e que nós fazemos parte da solução do problema. Nada é fácil, em especial na vida cristã, na relação para com Deus, não é fácil, não é fácil. Quem quer facilidade na vida,
não caminha com Cristo. Quem quer facilidade na vida não caminha com Cristo. E isso é um problema sério, gente. O que eu estou falando aqui é uma questão séria. Porque há uma gama de crentes que querem facilidade. Há uma gama de crentes que entendem que, não, eu confio em Deus, então vai dar tudo certo, vai ser de vento em popa, e não é dessa maneira, então vamos viver a vida, porque não é desta forma. Todas as vezes que você desejar fazer ou realizar um sonho que é de Deus no seu coração, e vamos colocar sonho de Deus, você deseja adquirir um bem, você deseja fazer uma viagem, você, seja lá o que for, sonho de Deus, ele se harmoniza nessas questões da vida também. Não é o sonho de Deus somente a questão de que eu vou sair daqui e vou para lá para fazer missões, Não, o sonho de Deus é aquilo que preenche também a nossa vida, que atende às nossas necessidades. Preste bem atenção. Todas as vezes que eu e você nos propusermos a buscarmos um sonho que Deus tem colocado no nosso coração, prepare-se, escute, prepare-se para enfrentar oposição. Todas as vezes que você se dispuser a fazer algo que venha a glorificar o nome de Deus na sua vida, se prepare, porque o inferno vai se levantar contra você. Ele não quer lhe ver sendo bem-sucedido naquilo que você quer fazer. Ele não quer lhe ver sendo realizado naquilo que você quer fazer. A sua alegria enfurece o reino das trevas. A sua paz coloca o frenesi entre os demônios. Então ele não quer ver você caminhando bem. Ele não quer ver você caminhando, realizando aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Todas as vezes que nós nos dispusermos a fazermos a vontade de Deus, nós vamos enfrentar dificuldades. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo o seguinte: perseguições e aflições tais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Enquanto as perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha, então tem perseguições, mas de todas o Senhor nos livra. E ele completa: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 11 e 12. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Então, é desta ordem. Neemias, ele orou ao Senhor. Neemias, ele agora motivou o povo. Ele falou do que Deus tinha feito lá na vida dele. O povo automaticamente se lançou para poder reconstruir. E aparecem dois personagens que já tinham colocado as unhas de fora, lá no capítulo 2. Lembra? No capítulo 2, Neemias fala para o rei do que ele estava sentindo no coração, e o rei fala: não, tudo bem, você pode ir, eu libero você para ir. Neemias pediu madeira, Neemias pediu carta, o rei concedeu tudo isso para ele, e lá já então aparece Sambalate e Tobias. São esses dois personagens que vão atravessar a história do livro de Neemias como representação do mal, como representação de uma oposição do inferno. Sambalate e Tobias colocaram as unhas de fora, já ficaram ali ouriçados, com a intenção de Neemias ir para Jerusalém. Porque a história não era para poder reconstruir uma muralha, a história é para poder reconstruir um povo. Sabe de uma coisa, gente? O inimigo sabe que quando o povo de Deus se dispõe a buscar um avivamento, uma reconstrução,
ele vai perder direto. Na verdade, você lembra algum episódio bíblico da vida em que o inimigo tenha vencido uma batalha? Você lembra disso? Nunca venceu. Nunca venceu. E nunca vencerá. É derrotado desde o início. A questão é que é um derrotado arrogado. É um derrotado presunçoso. É um derrotado que mesmo sabendo que é derrotado, que mesmo sabendo qual é o seu fim, ele ainda assim insiste em poder impedir o avanço da igreja, o seu avanço, porque você é a igreja. Porque você é a igreja. Ele não quer lhe ver bem. Ele não quer lhe ver feliz. Ele não quer lhe ver satisfeito. Ele não quer lhe ver realizado. Ele não quer lhe ver realizando um sonho. Ele quer lhe ver deprimido. Ele quer lhe ver cabisbaixo. Ele quer lhe ver entregando os pontos. Ele quer lhe ver lamentando. Porque se você está bem, você começa a naturalmente a propagar este Deus maravilhoso. Agora, se você está mal, então perde esta perspectiva. Agora, então, no capítulo 4, esta perseguição de Sanbalates e Tobias, ela é muito acirrada. Eles se levantam numa grande conspiração. Então, eu quero aqui abordar este capítulo 4 por dois ângulos, irmãos. Primeiro ângulo é o seguinte: eu quero falar sobre as táticas que o inimigo usa, mesmo sendo derrotado, para poder impedir que nós possamos realizar os nossos sonhos, e para poder impedir que nós reconstruamos a nossa vida. Em segundo, eu quero mostrar, então, no segundo ângulo, o que Deus, as táticas que Neemias seguiu para poder avançar e para poder superar a perseguição do inimigo. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, primeiro ângulo, são as táticas do inimigo. A primeira tática, humilhação. Humilhação. Observem vocês no capítulo 4, nos versículos 1 e 2, que está escrito da seguinte maneira: tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, que dizia o seguinte: que fazem estes fracos judeus? Primeira tática do inimigo é a tática da humilhação. Não confundamos humildade com humilhação. Humildade é o princípio que nós devemos ter na vida. Devemos ser humildes, né? Devemos ser humildes. Não devemos agir com presunção. Humilhação é a ação que o inimigo deseja fazer na nossa vida. Por quê? Porque uma pessoa que vive presa à humilhação, ela não tem autoestima para poder buscar. Olha só o que Sanbalate fala: o que fazem estes fracos judeus? Nós somos fracos? Não, nós somos fracos. Mas o que acontece na nossa fraqueza? Jesus nos fortalece. Jesus é aquele que nos fortalece. O apóstolo Paulo disse: portanto, de agora em diante, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Então, agora, a tática do inimigo era poder humilhar, promover uma humilhação para que eles então ali, é verdade, nós somos fracos. E era verdade mesmo. Eram fracos. Estavam numa terra assolada, estavam numa cidade assolada. Eles não tinham nada. Eles não tinham nada, perderam não somente propriedades, mas perderam familiares. Olha, mulheres foram violentadas, crianças foram mortas. Eles estavam verdadeiramente assim, numa situação muito complicada. Tocou na ferida. Tocou na ferida. O inimigo conhece as nossas feridas e ele fica, por vezes, fusticando para poder impedir que nós possamos avançar. Segunda tática, desprezo. Desprezo. Ainda no versículo 2, observem só o que está dito aqui nessa parte B do versículo 2. Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Desprezo.
desprezo. Olha, você não pode aceitar o desprezo. Você não pode aceitar que as pessoas te desprezem. Não é lutar contra aquilo que as pessoas falam de você ou pensam de você. Porque não importa muito nesse sentido o que elas falam ou o que elas pensam. O que importa é o que você pensa sobre você. Não é a questão de que, porque você é um crente de meia tigela, porque você confia. Não, não é a questão do que fala ao teu respeito, mas aquilo que você tem de convicção de quem você é. Irmãos, quem nós somos em Cristo? Mais do que vencedores. E por que nós somos mais do que vencedores? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Texto no Velho Testamento, o profeta Isaías fala: ainda que a mãe não possa amamentar ou possa desamparar o filho que gerou, eu jamais me esquecerei de ti, eu jamais te deixarei. Deus é o nosso Pai amado. Se pessoas, aleluia, aleluia, se pessoas nos desprezam, se pessoas olham e falam: você é um fracassado, você não vai conseguir. Não, a questão não é o que elas falam. A questão é quem Deus fala que nós somos. Segundo, ou terceiro, desqualificação. Humilhação, desprezo e desqualificação. São três coisas que estão bem juntas. Versículo 3 diz assim: estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. O muro era de quê? De pedra. Na história dos 3 porquinhos, qual é a casa que é derrubada? A de palha, né? A de madeira, e a que fica é a de tijolo, de pedra. O que eles falam aqui? Eu vou derrubar um muro de pedra. Irmãos, no Novo Testamento está dito que Jesus é a pedra angular. Pedra sobre esta nós somos edificados, porque lá fala, Jesus falou para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Desqualificação, vão derrubar esse muro de pedra. Quem é que pode derrubar aquele que está confiado e alicerçado no Senhor Jesus? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. O inimigo desqualifica, né? Ele quer te humilhar, humilhação, ele quer desprezar, ele quer desqualificar, são táticas. E a quarta é a seguinte, é a conspiração. É a conspiração. Vamos lá no versículo de número 8. Nós não lemos este versículo, mas eu quero ressaltar. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Ajuntaram-se todos. Quando vê que um não consegue, chama mais um. É assim que funciona nas quadrilhas, né? É assim que funciona nos motins, é assim que funciona nos grupetos. Aqui, ó, ele vai passar por aqui. Então não é nem a questão de um contra um. Junta na covardia 5, 10 e agem contra aquela pessoa. O inimigo, ele reúne os seus demônios, porque ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele tem representantes em todos os lugares. Ele tem representantes em todos os lugares. E aí então há uma reunião, ele reúne aqueles que estão ao lado dele para combater contra você. Não despreze isso. Não despreze isso. Não pense que você vive num país como Alice, no País das Maravilhas. Uma ocasião, pastor Fernando, que era o pastor aqui da Assembleia de Deus do Lins, meu amigo, ele falou para mim assim: Ailton, você acha que tem pessoas que não têm inveja? Que não invejam você? Tem gente que tem inveja. Tem gente que tem inveja. Tem gente que inveja coisas simples como a sandália que você usa.
Mas tem gente que vai invejar a sua família, que vai invejar o seu casamento, que vai invejar o seu trabalho, que vai invejar o seu progresso, que vai invejar, e tudo que puder fazer para desqualificar, fará. Irmãos, uma coisa importante. Quando nós tomarmos conhecimento sobre um irmão nosso, porque eu tomei conhecimento ontem, enfim, de uma situação que eu não vou aqui mencionar, mas a pessoa que colocou para mim, colocou já naquele viés de poder. Não aceita, irmão. A gente não pode aceitar. Sabe que, porque está vendo? Porque também, olha, não. Porque às vezes é uma ação que se faz, porque aquela pessoa, ela está desenvolvendo às vezes um trabalho muito bom, mas ela é passível de queda, ela cai, aí o invejoso se levanta para poder tripudiar. Então são 4 táticas que o inimigo usa, olha só: humilhação, desprezo, desqualificação e conspiração. O segundo eixo, então, mostra-nos as estratégias para poder dar conta dessas táticas do inimigo. Primeira estratégia. Qual é a primeira estratégia? O que o irmão acha que é a primeira estratégia? Primeira estratégia, vamos ler aqui no capítulo 4, no versículo de número 4. Neemias 4:4, diz assim: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e nem se risque de diante de ti o teu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que a edificavam. Primeira coisa que você deve fazer, qual é? Orar. Orar. Quando você estiver naquela disposição de poder resgatar um sonho, reconstruir a sua vida, e que então essas táticas do inimigo não saia logo de frente, não vá de peito aberto, joelho no chão e ora. Busca aquele que pode todas as coisas, aquele que nos defende de todas as coisas. Foi assim então que Neemias procedeu. Observem bem que a oração, ela é uma constante aqui na história do livro de Neemias. É uma constante. Neemias começou com oração, continuou com oração. Vamos ver uma história de avivamento aqui e no final termina com oração. Então, oração a gente começa, a gente continua e a gente termina. Oração é conversar com Deus. Oração é abrir o coração perante Deus. Oração é falar das aflições. Oração é falar: Senhor, estou me ameaçando, estou me desprezando, estou me desqualificando. Orar é rogar ao Senhor, que pode todas as coisas, que nos defenda. Que nos defenda. Segunda coisa aqui, irmãos, que eu quero destacar é a expressão que nós devemos conservar na nossa vida. Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você está animado, meu querido? Você está animado? Quando Deus chamou Josué para poder substituir Moisés, o que Deus disse para Josué? Tens bom ânimo. Esforça-te, tens bom ânimo. Quando lá no Novo Testamento, Jesus está no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, preparando os discípulos para a partida dele, ele falou: no mundo vocês vão ter. Tem crente que pensa que no mundo é para viver na boa vida. Tem crente que pensa que no mundo é para viver mas por que isso está acontecendo? No mundo tereis aflições. Aflições é pandemia, é desemprego, é violência, é enfermidade. São aflições e muitas outras. No mundo vocês vão ter aflições. Mas termina aí o versículo. Como é que ele conta? E tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que está teu estado de ânimo neste momento? Como é que você está? Está animado, cara? Você está animado? Você está animada? Porque o que não faltam são notícias para desanimar a gente.
Porque não falta... Eu estava saindo de casa aí essa semana, aí vinha um senhor ali da rua, aí de máscara, a situação está difícil. Aí ele começa, está difícil, porque o gafanhoto, que já estava indo para lá, já está vindo para cá. Assim, não, cara, mas eu ouvi dizer que ele já foi embora. Não, mas voltou. Aí daqui a pouco ele fala, não, mas também tem uma vespa gigante que está vindo. Assim, caraca, rapaz, não quero mais falar com você, não. É formiga, é? Tá, parece, gente. Olha, não ignore a realidade. Mas se você der muita atenção para a realidade, você não vai avançar. Você vai perder tudo que você conquistou até agora. Está entendendo? Não ignore, mas se você ignorar, não vai avançar, porque pode, tudo bem, eu estou satisfeito, mas quando você estiver parado, tu vai começar a perder tudo que você tinha. Então, ânimo. Mas pastor, como é que eu posso ter ânimo no momento tão desanimador, tão desalentador? Oração, perante Deus, outra coisa, tá? Que é uma outra questão que é utilizada aqui, para você poder ter ânimo. Faz assim na cabeça, fala assim, mordomia da mente. Mordomia da mente. Eles falaram para Sanbalat e Tobias, não, porque eles são fracos, porque eles, não é? Ou seja, dirigiram palavras, cuidado com as palavras. Melhor, cuidado com o que você faz com as palavras que você ouve. Porque observe aqui no versículo 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros já são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. Então, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão sobre nós. Terror. O que acontece? Sanbalat falou, Tobias falou, os inimigos falaram e eles aceitaram. Agora estão no terror. Então, a tática do inimigo é aterrorizar. A estratégia de Deus é cuidar da mente. Não vai conseguir. Por que eu vou fazer isso para você? Não, é você que tem que tomar cuidado para que esta palavra liberada não fique latejando na tua mente. Não fique ali, é verdade, porque falou, porque o inimigo falou, porque não sei o que falou, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Nós temos que escolher se nós vamos dar atenção para as palavras do inimigo ou se vamos nos apropriar das promessas de Deus. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Está dando valor às palavras que o inimigo tem proferido contra você? Ou tem se apropriado das promessas de Deus? Então, primeira coisa que nós temos que fazer para vencer as táticas do inimigo, orar. Segunda coisa que nós temos que fazer, ter bom ânimo. Terceira coisa que nós temos que fazer, nós precisamos ter o que? A estratégia da mordomia da nossa mente. Cuidar da nossa mente, para que nós possamos avançar. Quarta e última coisa que precisamos fazer para lidar com as táticas do inimigo. Seja simples e prudente. Eu gosto desse versículo bíblico. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Olha só o que nós vamos encontrar aqui no versículo 17 do capítulo 4 de Neemias. Neemias capítulo 4, versículo 17. Diz assim: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. Assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto de mim. Com uma mão trabalhava, com outra mão segurava a arma. Que arma era essa? Que arma era essa? Está aqui, qual é a arma? Espada. 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 Segurava a espada. Para poder, não é? Quando o inimigo viesse.
Seja simples, mas seja prudente. Vigia, irmão. Vigia. Trabalha, mas segura a espada. Eu quero te convidar para poder aqui abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6. Vamos lá, Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6, quando fala justamente isso sobre a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Aí eu quero conversar rapidinho com os irmãos sobre isso. Neemias, ele então, vamos lá. A estratégia do inimigo: humilhação, desprezo, desqualificação, conspiração. A tática, melhor: humilhação, desprezo, desqualificação e conspiração. A estratégia: oração, ânimo, mordomia da mente e simplicidade e prudência. Eles estavam com a arma, a espada. A espada. Efésios fala: tome a espada do Espírito. Que é o quê? Que é a palavra de Deus. Agora preste atenção. Quem está com Bíblia de papel aqui? Levanta a Bíblia, Bíblia de papel. Ok. Ok. Quem está usando o celular? Ok. Então o que ele está dizendo? É para você pegar a Bíblia que está no seu celular, ou pegar o seu celular e fazer assim? É para você pegar a Bíblia e dar na cabeça da pessoa? Né? Toma a biblada. Bíblia. Mas é assim que a gente faz às vezes, né? Com um incrédulo. Ah, que a Bíblia fala. A gente pega a Bíblia para dar uma fustigada. A espada do Espírito, vírgula, que é a palavra de Deus. O que significa isso? Significa que a palavra de Deus, ela é viva, e por isso que ela é a espada do Espírito. É que a palavra de Deus é viva. Ele fala, a espada do Espírito. Irmãos, a Bíblia, sem nenhum misticismo, mas quando nós abrimos e lemos, é como que aquela energia brota, fala, é mais do que letra. A Bíblia é mais do que tipografia. A Bíblia é uma palavra viva. E quando nós nos apropriamos desta palavra viva, o inimigo sussurra daqui, e eu falo daqui o que está dentro do coração. Por isso que o salmista falou, no Velho Testamento ele já disse, escondi a tua palavra. Palavra viva está no coração. Palavra viva. Profira a palavra, fale a palavra, deixe que ela cresça dentro de você, domine a tua mente, domine os teus pensamentos. A palavra viva, a palavra viva. Jesus venceu a tentação no deserto pela palavra, a palavra viva. Nós vencemos o inimigo que vem e se levanta para nos destruir, para inibir os nossos sonhos, para impedir que nós reconstruamos a nossa vida. Não dá certo, teu casamento não dá certo, já tentou uma vez, não deu certo, tua profissão não dá certo, já tentou uma vez, não deu certo, não sei o que não dá certo. Jesus, ele libera uma palavra viva para que nós possamos vencer, para que nós possamos avançar. É dessa maneira, é desse jeito, minha gente. Então, irmãos, que esta palavra possa ficar no nosso coração, no seu coração, que possa te animar, que possa te revigorar, que possa te ajudar a tirar seu sonho do baú e a poder reconstruir a tua vida. Enquanto alguns ou muitos estão lamentando, você está trabalhando, reconstruindo o que Deus tem para você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. O que está dentro de você, enquanto o sonho que tem que ser resgatado? O que está dentro de você,
que Deus te deu, que Deus aprovou, que você tem deixado abandonado? Qual é a área da tua vida que você parou de reconstruir, que você precisa retomar? O que na sua família precisa ser reconstruído, feito, refeito? Você como jovem, quais são os seus sonhos? Tem jovens que estão perdendo a capacidade de sonhar. Qual é o seu grande sonho? O que move a sua vida? Você como adulto, o que está dentro de você? Coloque perante Deus. Está difícil? Mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Tem perseguições? Sobre todas elas o Senhor te dará a vitória. Em nome de Jesus. Quantos aqui querem colocar a vida perante Deus, dizendo: Senhor, restaura meu sonho, restaura, a minha força, eu entrego a minha vida ao Senhor para poder caminhar contigo. Levante a mão onde você está. Quem quer, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Quem quer, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Você na sua casa. Você quer? Você quer? Diga: Jesus, eu quero. Manda uma mensagem para a gente.